pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Tereza Cintia Crochê. Gente, hoje nós vamos dar continuidade, então, ao nosso tapete. Na primeira parte, eu fiz com vocês até a carreira, até a sexta carreira. Agora vamos iniciar a sétima carreira da nossa passadeira azaleia. Então, aqui, ó, eu finalizei com ponto baixíssimo. Agora aqui nós vamos fazer 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Aqui no próximo ponto alto, um ponto. Essa carreira agora, nessa parte oval aqui, vai ser somente ponto em cima de cada ponto. Sem fazer aumento. Nós vamos fazer um aumento entre um grupinho e outro, tá? Faço uma corrente no próximo ponto. Um ponto. E no próximo um ponto. No próximo um ponto. Um ponto. E aqui nesse último ponto, um ponto. Então, vai ser somente ponto em cima de cada ponto. A cada 2 grupinhos, eu vou fazer um ponto no meio. Então, faço uma corrente e faço um ponto alto aqui no meio. Uma corrente. E agora, eu faço um ponto em cima de cada ponto. Uma corrente, um ponto em cima de cada ponto. Então, aqui, ó. A cada 2 grupinhos, faço um ponto alto aqui no meio, separando por uma corrente. Depois, nós vamos completar esses outros aqui. Aí, eu vou fazer aqui uma corrente e vou fazer também um ponto alto aqui no meio também. Vou fazer uma corrente, agora eu vou pular 2 pontos. E vou fazer aqui um ponto em cima de cada ponto. A partir de agora, nós vamos pular 2, tá? Antes a gente pulava aqui, ó, só um, agora vai ser 2. Aqui no espaço, 2 pontos. Então, aqui eu fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos, 2 correntes, e nos espaços eu faço 3 pontos. Então, aqui eu fico com 3 grupinhos de 3 pontos, 2 correntes. Nesse último espaço é 2 pontos. Um ponto em cada ponto. Deixando de trabalhar os 2 últimos. Tá? Lembrando que agora a gente pula 2 pontos. Ó, não trabalho nesses 2 últimos, a gente fica aqui com 7 pontos. Se o seu esticar muito aqui com uma correntinha, você pode colocar 2, tá? Eu vou manter uma corrente. Que eu tô com medo dele embabadar. Uma corrente, e em cada espaço desse a gente coloca 3 pontos, uma corrente, e no próximo 3 pontos. Uma corrente, nesse último espaço, 3 pontos. Então, aqui nessa carreira, a gente fica com 4 grupinhos de 3 pontos. Uma corrente, pulo 2 pontos e vem trabalhando um ponto em cada ponto, tá, gente? Tem que observar agora que a gente pula 2 pontos. Aqui no espaço, 2 pontos, que a gente fica agora com 7 pontos. Então, vocês vão olhar no que eu fiz aqui com vocês e vamos fazer nos outros motivos, tá? Só prestar atenção no que eu fiz aqui com vocês, tá? Aqui a gente fica com 3 grupinhos, né, de 3 pontos, tá? Separando por 2 correntes. Aqui eu tô separando só por uma corrente, tá? Nesses espaços aqui.
Então, eu vou fazer aqui até lá na curva. Então, aqui, ó, cheguei aqui na parte oval. Então, aqui, ali eu separei só por uma corrente, né? Aqui eu vou separar só por uma corrente. Aqui eu vou criar também um ponto alto, tá? Antes de chegar aqui na parte oval, igual lá na outra nós criamos lá. Então, aqui no espaço eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, e aqui eu trabalho um ponto em cima de cada ponto. Uma corrente, um ponto alto em cima de cada ponto. Então, a cada dois que nós fazemos, a cada dois grupinhos, eu faço uma corrente e um ponto no meio. Esse aqui, depois, na próxima que ele vai se tornar um motivo só. Uma corrente, e faço aqui um ponto em cada ponto. Uma corrente, e aqui um ponto em cada ponto. Ó, fiz dois, agora é uma corrente, faço um ponto alto no meio. Uma corrente, um ponto alto em cima de cada ponto. Então, vou fazer assim na minha parte oval, a cada dois motivos eu faço um ponto alto no meio. Então, aqui, ó, fica assim, ó. Ó, eu fiz esses dois, ponto alto no meio. Esses dois, ponto alto no meio. Esses dois, o ponto alto no meio. Esses dois, o ponto alto no meio. E aqui, fiz os dois últimos. Agora, eu faço uma corrente e faço aqui no meio um ponto alto. Uma corrente, pulo dois pontos. E aqui, eu vou fazendo igual eu fiz com vocês lá na parte de baixo, tá? Então, vocês olham aqui na parte de baixo que a gente fez. Aqui é um ponto em cada ponto, aqui no espaço, dois pontos. Duas correntes e faz aqui, ó, os três grupinhos de 3 pontos, separando por duas correntes. Então, eu vou dar toda a volta e volto. Então, pessoal, aqui tô finalizando. Aqui, ó, antes de passar pra parte oval, ó, eu fiz uma corrente e um ponto alto aqui no meio. Uma corrente e vim fazendo aqui, ó, dois grupinhos, somente um ponto em cada ponto. E aqui no meio, um ponto alto. Dois grupinhos, um ponto alto no meio. E aqui os outros dois, e agora eu vou fazer um ponto alto aqui no meio. Uma corrente, um ponto alto aqui no meio. Uma corrente e finalizo com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo para esse próximo ponto. Subo 3 correntes, e no próximo ponto, um ponto. No próximo, um ponto, e no próximo, um ponto. Aqui no meio, eu faço um ponto. Agora, eu faço um ponto em cada ponto. Ó. Então, vocês lembram que eu falei que ia ficar um motivo só? Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ó, se tornou um só. 9 pontos. Agora, eu vou ter que separar por duas correntes, senão vai esticar. Então, duas correntes nesse ponto aqui, eu vou fazer 3 pontos. Duas correntes, vou pular um ponto e vou fazer aqui, ó, um ponto em cada ponto.
um ponto alto no meio, um ponto em cada ponto, e não trabalho no último. Tá? Então, aqui a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Então, a gente, em todos esses motivos aqui, ó, esses demais, vai ser assim, tá? Onde tem ponto alto, faz 3 pontos. Aqui, eu vou fazer 2 correntes. Nesse ponto alto aqui, eu vou fazer 3 pontos. Duas correntes. Agora, a gente pula 2, né? Então, a partir do terceiro. Então, aqui a gente faz um ponto em cada ponto. Aqui a gente sempre vai ficar com 7 pontos. Então, aqui até aqui é o 5. Aqui dentro, 2 pontos, completando aqui os 7 pontos. E vou fazer nesses espaços 3 pontos. Ó, fica assim, ó. A gente fica com 2 grupinhos de 3 pontos. Aqui nisso de espaço é 2 pontos, aí um ponto em cada ponto. E aqui nesses grupinhos aqui, uma corrente, tô separando por uma corrente. Em cada espaço desse eu coloco 3 pontos, separando por uma corrente. Aí, aqui eu fiz uma corrente, pulo 2 e faço o que eu fiz aqui. Aqui, ó, tá? Então, vai ser um ponto em cada ponto lá no espaço, 2 pontos. E nos demais espaços, 3 pontos. Então, aqui, pessoal, completei minha carreira, ó, ficou assim, ó, minha parte reta. Ó, aqui fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, né, separando por uma corrente. Aqui a gente fica com 2 nesses motivos. E aqui no final, ó, esse aqui não tinha espaço, 2 pontos, um ponto em cada ponto, 2 correntes, pulei os 2 pontos. E aqui nesse um ponto eu fiz 3 pontos altos, ó, entrando pra parte oval. E aqui, ó, a gente sempre fica aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Os 9 pontos, as correntes, 3 pontos em cima do ponto alto. Então, aqui, vamos finalizar essa carreira. Então, aqui eu faço 2 correntes e aqui no ponto alto eu faço 3 pontos. 2 correntes e vamos finalizar com ponto baixíssimo. Então, aqui é a carreira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora é a 9ª carreira. Então, aqui eu vou caminhar com ponto baixíssimo, nesse próximo ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir 3 correntes e vou fazer aqui um ponto em cada ponto, sem trabalhar o último. Então, aqui nesses motivos, ó, nós iremos ficar com 7 pontos. Agora, que eu faço 2 correntes. Nesse primeiro ponto, 3 pontos. Aqui no ponto do meio, um ponto. E aqui no terceiro ponto, a gente faz 3 pontos. Então, aqui nós iremos ficar com 7 pontos. Faço 2 correntes, pulo o primeiro e vai fazendo um ponto em cada ponto. Então, aqui a gente fica com 7 pontos, não trabalha no primeiro e nem no último. Faço 2 correntes. E aqui no primeiro ponto é 3 pontos. Aqui no próximo ponto é um ponto. E aqui no último ponto, 3 pontos. Ficando aqui com 7 pontos.
faço 2 correntes e aqui sempre eu vou pular 2. Então, eu pulo 2 pontos e trabalho aqui, ó, um ponto em cada ponto. Ó, gente, aqui tá uma chuva. Não sei se dá pra vocês ouvirem. Aqui no espaço é 2 pontos. Então, aqui a gente tá com 1, 2, 3, 4, 5, 7 pontos, 2 correntes. Aqui nesse espaço, 3 pontos, 2 correntes. Aqui no último espaço é 2 pontos. Então, aqui a gente fica só com um grupinho só de 3 pontos. E agora eu faço um ponto em cada ponto. Então, olha só, vai ficar assim. Aí, eu faço uma corrente e em cada espaço desse, a gente faz 3 pontos separando por uma corrente, tá? Então, aqui eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 grupinhos de 3 pontos. Aí, você vai fazer uma corrente, vai pular esses 2 e trabalha um ponto alto em cada ponto. Aqui no espaço 2, tá? Você vai olhar aqui nesse que eu fiz com vocês, tá? Então, vou voltar lá na parte oval. Então, olhem só, gente, a parte oval ficou assim, ó. Ó, entrando pra parte oval que eu fiz os 3 pontos no primeiro, um ponto no segundo, 3 pontos no terceiro, 2 correntes, pulei um, vim trabalhando um ponto em cada ponto, aqui a gente fica com 7 pontos, 2 correntes, e nesses motivos que a gente tem 3, no primeiro é 3, no segundo 1 e no terceiro é 3, tá? Então, a parte oval ficou assim, ó, vejo que tá bem retinha a nossa peça, tá? E aqui na parte reta é igual eu fiz com vocês, tá? Aqui um ponto em cada ponto, no espaço 2, 2 correntes, no espaço 3 pontos, 2 correntes, no último espaço 2, um ponto em cada ponto, deixando de trabalhar os 2 últimos, tá? Os 2 primeiros a gente não trabalha também. Nesse espaço, 3 pontos separando por uma corrente, tá? Então, já concluí aqui a minha carreira. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos para a 10ª carreira. Então, aqui eu fiz 2 correntes, vou finalizar com ponto baixíssimo. Caminho com ponto baixíssimo para o próximo ponto, 3 correntes, vou trabalhar um ponto em cada ponto. Então, aqui nesses motivos, nós vamos ficar com 5 pontos. Não trabalho no primeiro e nem no último. Faço 2 correntes. Nesse primeiro ponto, eu vou fazer 2 pontos. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. Nesse próximo, é 2 juntos. No próximo, um ponto. E no próximo, um ponto. E aqui no último, 2 juntos. Então, a gente vai intercalando, ó. 2 juntos e 2 separados. 2 juntos e 2 separados. E o último, 2 juntos. Então, aqui a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos. Então, em todos esses motivos vai ser assim, ó. E nesses daqui vai ser assim. Separa por 2 correntes, pula o primeiro e trabalha um ponto em cada ponto, não trabalha no último. Então, aqui eu fico com 5 pontos. 2 correntes. No primeiro ponto, 2 pontos. Faço aqui 2 pontos separados. Agora, 2 pontos juntos. 2 pontos separados.
e 2 pontos juntos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos e faz um ponto em cada ponto. No espaço, 2 pontos. Então, aqui a gente fica com 7 pontos. 2 correntes. No próximo espaço, 2 pontos. Um ponto em cada ponto. Não trabalho nos 2 últimos. Fico com 7 pontos. Faço uma corrente e dentro desses espaços a gente faz 3 pontos altos. Então, gente, essa é a sequência dessa carreira, tá? Ó, vai ficando assim, nosso tapete aqui na parte oval, vocês fazem lá na outra parte oval, igual tá aqui. E nesses outros motivos aqui, ó, igual eu fiz aqui com vocês. Tá? Então, eu vou concluir a minha carreira. Então, aqui nós vamos finalizar a carreira. Eu vou fazer 2 correntes e vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Vamos iniciar a carreira de número 11. Nesse próximo ponto, eu faço ponto baixíssimo, subo 3 correntes, no próximo ponto, um ponto, e no próximo, um ponto. Então, aqui a gente fica com 3 pontos. Não trabalho no primeiro e nem no último. Faço 2 correntes. Nesse primeiro ponto, desse motivo aqui, é 2 pontos. Agora, eu trabalho 2 pontos separados. Dois pontos juntos. 2 pontos separados. E 2 pontos juntos. 2 pontos separados e 2 juntos. Então, aqui a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a gente fica com 14 pontos. Em todos esses motivos aqui que a gente tem, nós vamos ficar com 14 pontos. Aqui, 2 correntes, pula 1. Trabalha um ponto em cada ponto. Aqui a gente fica com 3 pontos, 2 correntes. E faz a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Então, aqui ficou 2 juntos, 2 separados, 2 juntos, 2 separados, 2 juntos, 2 separados e 2 juntos. Então, aqui ficou com 14 pontos. Agora, eu faço 2 correntes, pulo 2 pontos. Vamos fazer um ponto em cada ponto. Aqui no espaço, 2 pontos. E agora, um ponto em cada ponto. Deixando de trabalhar os 2 últimos. Então, aqui, ó, nesses motivos, a gente não trabalha os 2 primeiros e nem os 2 últimos. Então, aqui a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 pontos. Faço aqui uma corrente. E nesses espaços, a gente faz 3 pontos. Tá? Separando por uma corrente. Então, eu vou concluir a minha carreira, gente. Lá na parte oval, onde tem esses motivos, esse assim. Aqui, sempre nesses motivos, a gente fica com 3. Aqui, nesse aqui, a gente fica com 14, né? Então, e a parte reta fica assim, ó.
tá? Então, eu vou concluir a minha carreira. Então, aqui, pessoal, vou finalizar a carreira, vou fazer aqui 2 correntes e vamos finalizar com ponto baixíssimo. Vou iniciar a carreira 12, ponto baixíssimo no próximo ponto. Aqui eu vou subir 3 correntes para dar altura de ponto alto e mais 2 de espaço. Então, temos aqui 5 correntes. Nesse primeiro ponto, é 2 pontos. Agora, eu trabalho um ponto em cada ponto. Então, aqui, ó, fiz um ponto em cada ponto. E aqui nesse último, é 2 pontos juntos. Então, aqui a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá? Então, em todos esses motivos aqui, a gente fica com 16 pontos. Faço 2 correntes por um ponto e nesse ponto do meio, eu faço um ponto alto. 2 correntes. Aqui nesse primeiro ponto é 2. Aí, eu vou fazer um ponto em cada ponto aqui no último 2. Então, aqui, ó, nesse último ponto, 2 pontos. Ó, vai ficando assim. Agora que eu faço 2 correntes, vou pular 2 pontos, e a partir desse próximo aqui, eu vou fazer um ponto em cada ponto. Não trabalho nos 2 últimos. Então, aqui, ó, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos. Não trabalho nos 2 primeiros e nem nos 2 últimos. Agora, aqui, a gente faz uma corrente e nos espaços faz os 3 pontos. Tá? Então, vai separando por uma corrente, nesses espaços, 3 pontos. Então, aqui com 3 pontos, vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? 9 grupinhos de 3 pontos, separados por uma corrente. Então, gente, na parte oval, vocês fazem assim, e na parte reta, assim, tá? Então, vou concluir minha carreira. Aqui, pessoal, nós vamos finalizar nossa carreira. Aqui, ó, fiz 2 correntes, vamos finalizar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou cortar o fio, porque eu vou agora trabalhar com a cor rosa. Se você vai fazer de uma cor só continuar aí. Então, aqui eu puxo aqui, dá um nozinho aqui. Vou amarrar meu fio rosa. Pessoal, eu amarrei aqui o meu fio rosa, tá? Ó, eu finalizei aqui, né? Eu então amarrei meu fio aqui nesse primeiro ponto alto aqui. Gente, eu fiz o tapete igual eu fiz o menor. O menor ficou assim, né? Só que ficou estreito, eu desmanchei. Vou excluir já o que eu tinha gravado aqui, tá? Já tava na última, já ia fazer a última carreira, eu medi. Gente, eu não gosto de passadeira estreita. Ele ia ficar com 45 de largura. Eu achei muito estreito. Então, eu vou fazer de outro modelo a partir de agora, tá? Olhem só, ele tá até agora com, olha, 31 centímetros, gente, tá? 31 centímetros. E com essas carreiras aqui, ó, do bico, então, ele vai ficar com nem 45, eu acho, porque...
Ó, daqui até aqui dá 7 centímetros, né? Então, 7 mais 7, 14, mais 33 aqui, né? Então, gente, vai ficar muito estreito. Então, se vocês quiserem fazer igual tá o tapete menor, vocês podem fazer, mas vai ficar com 45 centímetros, 43 a 45, tá? Só você ir lá nesse passo a passo aqui desse tapete menor, tá? E ir seguindo, eu vou deixar o link aqui abaixo desse tapete menor. Só você fazer aqui comigo até aqui, né? Esse lilás. E ir lá pro bico do tapete azaleia, tá? Se vocês quiserem mais na frente, eu posso gravar pra vocês, porque até aqui vai estar gravado, né? Aí eu posso fazer outra aula, né? De outra, igual nós vamos fazer agora, tá? Desse tapete menor aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer o passo a passo do menor igual nós vamos fazer agora. Então, aqui eu amarrei meu fio aqui nesse primeiro ponto. Subo 3 correntes e vou fazer aqui um ponto e no próximo um ponto. Fiz aqui 3 pontos. Aqui eu vou fazer 2 correntes. Ó, eu tô na parte oval. Então, quando eu estou na parte oval, eu vou pular só um ponto alto e vou fazer aqui os 3 pontos. Duas correntes, pulo um e faço os 3 pontos. Duas correntes, pulo um e faço os 3 pontos. Então, aqui, ó, fiz 2 correntes. Aqui no espaço, vou fazer um ponto alto em cima do ponto alto e um ponto alto aqui no espaço. 2 correntes, pulo um ponto e faço aqui os meus 3 pontos. Ó, eu ainda tô na parte oval, né? Então, vou fazer 2 correntes, vou pular só um. Duas correntes, pulo um. E faz aqui os 3 pontos. 2 correntes, pulo um. Um ponto em cada ponto aqui. Olhem só, como tá ficando. Agora aqui, ó, entrando para a parte reta, eu vou fazer 2 correntes, venho direto para esse ponto alto aqui e faço aqui os 3 pontos. Então, aqui, ó, fiz um ponto em cada ponto. Aqui, gente, eu vou ter que... Aqui eu vou fazer só uma corrente, porque eu vou pular só um aqui. Uma corrente e no espaço 3 pontos. Agora, eu vou separar só por uma corrente, tá? Só lá na parte oval que eu separei por 2 correntes. Porque se eu colocar aqui 2 correntes, ele vai embabadar, tá? Então, eu quero meu trabalho bem retinho, tá? Então, foi 2 correntes até aqui, né? Então, aqui eu vou fazendo uma corrente nos espaços 3 pontos. Olha, então, ficou assim, ó, nesses espaços, 3 pontos, separando por uma corrente. Agora, aqui, eu vou fazer aqui, ó, uma corrente por esses 2 e faço aqui um ponto em cada ponto. Uma corrente nesse espaço aqui, um ponto e no próximo um ponto. Agora, eu vou ter que fazer um ponto alto aqui dentro.
Ó, ficando assim. Agora, uma corrente e vai fazendo em cada espaço 3 pontos. Então, aqui, ó, vim trabalhando nesses espaços 3 pontos, ó, separando por uma corrente. Aqui, eu vou fazer igual eu fiz aqui, ó. Então, aqui eu faço uma corrente, pulo os 2 pontos e vou fazendo aqui, ó, um ponto em cada ponto, ficando aqui com 3 pontos, uma corrente, pulo um e faço aqui um ponto, no próximo ponto, dentro do espaço um ponto. Ó, então, ficou assim. Agora, a gente faz uma corrente e em cada espaço desse, faz 3 pontos, separa por uma corrente. Então, aqui, ó, vim trabalhando 3 pontos, separando por uma corrente, cheguei aqui nesse outro motivo aqui. Então, aqui, eu vou fazer igual a gente tá fazendo aqui, ó. Então, aqui eu faço uma corrente, pulo 2 pontos, e faço aqui, ó, 3 pontos, um em cada ponto, uma corrente. Então, aqui, ó, fiz um ponto em cada ponto, separando por uma corrente. Aqui, como eu tô próximo à parte oval, nesse motivo aqui, eu preciso fazer igual esse daqui, ó, que a gente tava perto da parte oval aqui, ó. Então, aqui, eu fiz uma corrente, vou pular um ponto. Então, aqui a gente tem que fazer igual tá do outro lado. Aí, você vai fazer uma corrente, vai pular um ponto. E aqui, faz um ponto em cada ponto. Faz uma corrente e passa aqui, ó, por esse motivo. E vamos fazendo aqui. E vamos fazendo aqui os 3. Fiz aqui, ó, os 3 pontos. Agora, como eu tô na parte oval, eu faço 2 correntes, pulo um e faz 3 pontos. 2 correntes. Ai, tá cortando o fio. Duas correntes, pula um, faz 3 pontos. Duas correntes, pula um e faz 3 pontos. Duas correntes no espaço, um ponto, em cima do ponto alto, um ponto, e dentro do espaço, um ponto. Duas correntes, pulo um e faz aqui a sequência de 3 pontos. Gente, essa é a sequência dessa parte oval, tá? Duas correntes, pula um, 3 pontos. Então, eu vou adiantar aqui minha parte oval. Sempre faz um ponto em cada ponto, eu vou fazer 3 pontos, duas correntes, pula um. E faz aqui os 3 pontos. Aqui, ó. Aqui não vai sobrar um ponto aqui no final. Não tem problema, você vai continuar fazendo duas correntes. No espaço, um ponto, em cima do ponto alto, um ponto, e no espaço, um ponto. Tá? Vai ficando assim.
Só que para iniciar aqui a parte oval, né, que eu fiz o ponto alto no primeiro aqui. Porque se eu fosse começar aqui no segundo, ia esticar. Eu faço 2 correntes, pulo 1. E faço 3 pontos, 2 correntes, pulo 1, faço 3 pontos, 2 correntes, pulo 1, faço 3 pontos, 2 correntes, pulo 1 e faço aqui os 3 pontos. 2 correntes aqui no espaço 1, em cima do ponto alto, ponto, e no espaço, um ponto. 2 correntes, pula um ponto, e vai fazendo igual eu fiz aqui com vocês. Ó, a parte oval ficou assim, gente. Aqui nós vamos iniciar aqui a parte reta. Então, faço 2 correntes. Venho... 2, não, pode fazer só uma, porque não vamos iniciar a parte reta, tá? Uma corrente. Vem nesse ponto alto, faz um ponto, cada ponto. Fiz 3 pontos, uma corrente, pulo um ponto. Faz aqui um ponto em cada ponto. Aqui com 3. Uma corrente. Dentro desse espaço, 3 pontos. Então, a gente vai fazer aquela sequência de nos espaços 3 pontos, separando por uma corrente. Aqui, ó, vim trabalhando 3 pontos, uma corrente, 3 pontos. Agora, aqui, gente, eu tenho que olhar aqui embaixo, aqui, ó. Então, aqui, ó, a gente fez um ponto alto aqui, ó, no meio. Então, aqui eu vou fazer uma corrente, nesse espaço eu vou fazer um ponto, tá? Eu tô olhando lá embaixo. E agora, aqui, um ponto no próximo, um ponto no próximo. Uma corrente, pulo um ponto. E faço aqui, ó, ponto em cada ponto. Então, aqui uma corrente, aqui eu vou pular 2. E vem para os espaços e faz aquela sequência de 3 pontos no espaço, separando por uma corrente. Então, aqui, ó, vim trabalhando 3 pontos, uma corrente. Cheguei aqui, a gente vai fazer esse motivo aqui, e eu tô olhando lá embaixo para fazer igual, tá? Rente aqui, olhem só, a gente fez um ponto alto no espaço. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto no espaço, no próximo ponto, um ponto, no próximo, um ponto, uma corrente, pulo um ponto. Que a gente pulou foi um, isso, foi um. Mais um ponto, e no próximo ponto, um ponto. Aqui eu faço uma corrente, e aqui eu faço aquela sequência de nos espaços 3 pontos, separados por uma corrente, e faz nos espaços 3 pontos. Então, aqui, ó, fiz aqui, ó, os 3 pontos separando por uma corrente, e aqui nesse último espaço eu vou fazer 3 pontos, tá? Porque aqui embaixo nós fizemos 3 pontos. Então, aqui é 3 pontos, faço uma corrente, pulo um, e a partir do próximo, faço aqui a sequência de 3 pontos. Uma corrente, pulo um, e aqui faz um ponto em cada ponto. Então, esse aqui fica um pouco diferente desses outros motivos aqui, porque a gente tá perto da parte oval.
Então, aqui, entrando para a parte oval, eu vou fazer. Aqui, gente, eu acho que nós fez 2 correntes, né? Vou fazer aqui 2 correntes e aqui a gente faz 3 pontos. Agora, nós vamos separar por 2 correntes. Pula um e vai fazendo aqui a sequência de 3 pontos, separando por 2 correntes. Pula um, 3 pontos, 2 correntes. Pula um e faz os 3 pontos. 2 correntes no espaço, um ponto. Em cima do ponto alto, um ponto. E no espaço, um ponto. 2 correntes. Agora que a gente pula um. Faz 3 pontos. Duas correntes. Pula um. 3 pontos. 2 correntes, pula um. 3 pontos. 2 correntes, pula um, 3 pontos. Aqui agora, nesses outros motivos, não vai sobrar um ponto no final, tá? Você vai fazer agora 2 correntes, já faz aqui um ponto no espaço. Um ponto em cima do ponto alto. E um ponto no espaço. 2 correntes, pula um ponto. E vai fazendo igual esse daqui, tá? 3 pontos, 2 correntes, pula um. Então, aqui, ó, estou finalizando aqui, ó, no espaço, vou fazer um ponto. Em cima do ponto alto, um ponto. E aqui no espaço, um ponto. 2 correntes, e vou finalizar aqui assim, ó. Vou cortar. Eu vou fazer de 2 cores, tá? Intercalando uma cor e outra. Puxa aqui. Vou vir aqui nessas duas alcinhas aqui que eu tenho do ponto alto. Puxa esse fio pra trás. Vou vir aqui nessa alcinha aqui, ó, da correntinha, na alcinha de trás. Puxa o fio. Assim fica um acabamento melhor, tá? Porque como a gente vai trabalhar cortando o fio toda hora, então assim fica mais bonito o acabamento, não ficar relevo em cima. Eu vou nessa alcinha aqui, ó, puxo, divido a linha aqui em 2 partes. Passo aqui em 2 alcinhas, uma parte. Então, os 2 nozinhos, escondo aqui um pouco, e depois a gente corta. Então, um pingo de cola aqui, tá? Então, vai ser assim meus arremates, tá? Agora, com o fio roxo. Então, aqui com o roxo, vou amarrar aqui. Nós finalizamos aqui, né? Esse espaço aqui. Vou amarrar meu fio. E vamos trabalhar mais carreiras aqui, fazendo 3 pontos em cada espaço. Então, aqui eu subo as 3 correntinhas e faz mais 2 pontos. Então, aqui a gente tem 3 pontos, 2 correntes,
nos espaços 3 pontos. Duas correntes no espaço 3 pontos. Duas correntes. 3 pontos. Acho que eu vou separando por duas correntes, gente, só na parte oval. Na parte reta eu vou continuar separando por uma corrente. Tá? Que eu tô com medo dele embabadar se eu colocar na parte reta duas correntes. Ó, aqui na parte oval tá bem retinho assim. Ó, eu colocando duas correntes. Aí, depois eu vou falar pra vocês quantos espaços que eu coloquei duas correntes, tá? E quantos que eu fiz só com uma correntinha. Essa carreira toda é só isso aqui, ó, 3 pontos. 3 pontos nos espaços. Agora, aqui, ó, vai começar a minha parte reta, né? Aqui ainda eu vou colocar duas correntes. Então, aqui, ó, 3 pontos. Agora, eu vou separar por uma corrente, tá? Por enquanto, aqui tá, ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, colocando duas correntes, tá? 9 bloquinhos aqui. Então, aqui agora eu vou separar só por uma corrente, tá? Até chegar lá na parte oval, ó. Uma corrente nos espaços 3 pontos. Então, gente, até que eu separei por duas correntes, né? Então, a partir daqui foi com uma correntinha. Então, aqui, ó, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 espaços separando por uma corrente, tá? 36. Agora aqui, olhem só, tô aqui chegando na parte oval. Então, aqui eu vou separar por duas correntes. Nos espaços, fazendo 3 pontos, tá? Duas correntes. Então, gente, eu vou dar uma adiantada, tá? Depois eu falo pra vocês quantos espaços ficou de duas correntinhas. Então, foi desse daqui, né? Tá? Vou dar uma adiantada aqui. Então, aqui, gente, com a alcinha aqui de uma correntinha na parte oval, eu iniciei desde aqui, ó, de onde eu marquei, onde iniciamos aqui, ó, o primeiro motivo da parte oval. Ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... 24, 25, 26, 27, 28 e 29, tá? Separando por duas correntinhas. 29 na parte oval. Aqui na parte reta, 1, 2, ó, por uma correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36, separando por uma correntinha. Aqui iniciou minha parte oval. Até marquei aqui, ó, separando agora
por 2 correntinhas, ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, finalizei com ponto baixíssimo aqui, 20, tá? 20, né? A gente já tinha feito um pouco aqui da parte oval, quando a gente iniciou com o roxo, né? 20. Foi até aqui, ó. Então, aqui é o 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, tá? Separando com 2 correntinhas. Agora, vamos finalizar daquele jeito, pra não ficar relevo aqui na nossa peça. Eu corto. Vocês vão fazer nos demais, tá? Vou estar explicando só essa vez aqui, ó. Vou nessas 2 alcinhas aqui. Joga esse fio pra trás. Vou aqui na alcinha da correntinha de trás. Tem a da frente, tem a de trás. Vou na de trás. Pega esse fio, ajeita pra ficar igual aos outros pontos. Vou nessa alcinha aqui. Puxo o fio. Divido em 2 partes. Passo esse fio aqui em 2 alcinhas. Passei só numa aqui. Amarro. 2 nozinhos. Escondo aqui, depois corta e o colo. Agora, eu vou amarrar meu fio rosa. Pode ser na mesma direção desse daqui. E agora, gente, eu vou fazendo aqui. Vocês vão observar. Bom vocês marcarem igual eu marquei. Aonde a gente tem 2 correntinhas, vamos manter as 2 correntinhas, tá? Na parte oval. Na parte reta, a gente faz uma correntinha. Eu vou intercalando aqui carreiras com rosa e com roxo, até eu atingir uma largura boa, tá? Pra depois a gente iniciar o nosso bico, tá? Então, aqui eu tô na parte oval, eu separo por 2 correntes. E você vai fazendo, observando na sua carreira anterior, onde você colocou 2 correntinhas, mantém, tá? Na mesma direção. E na parte reta, uma correntinha. Então, vou fazer aqui algumas carreiras e vou mostrar pra vocês, tá? Até eu atingir uma largura boa aqui. Aqui, pessoal, fiz mais 2 carreiras, tá? Uma de rosa e uma de roxo, tá? Na parte oval, sempre colocando 2 correntinhas, até onde eu marquei, né? Por isso é bom vocês marcarem, tá? E a partir daqui, ó, fui separando por uma corrente aqui na parte reta, tá? Então, eu fiz aí, né, 4 carreiras, tá? Depois do lilás. Então, gente, eu vou encerrar com vocês essa segunda parte, porque o vídeo já tá muito grande. E na próxima parte, na terceira parte, nós vamos iniciar o nosso bico, tá? Depois eu vou fazer aqui uma carreira toda no ponto alto, no rosa, para depois iniciarmos o bico, tá? Então, eu volto com vocês na terceira parte. Então, desde já agradeço a cada um de vocês. E deixe para mim o joinha. Não esqueçam, pessoal, de dar o joinha, tá? Deixa aí um comentário. E se tá fazendo essa peça, traz minha videoaula, me marque lá no meu Instagram, tá? Vou gostar muito de ver os trabalhos de vocês, tá? E eu posto lá nos meus stories o trabalho de vocês, marcando o trabalho o nome de vocês também, tá? Então, espero vocês na terceira parte.